reforma administrativa, juntamente com a reforma tributária, são as prioridades do Congresso Nacional e do governo para este ano. A reforma administrativa promete trazer eficiência, melhorar a gestão da máquina pública e gerar economia de recursos na área de pessoal. Porém, é um tema que está longe de ser consensual, pois mexe em questões como a retirada da estabilidade do servidor, a possibilidade de redução salarial e até demissão. A expectativa é que a proposta seja enviada ao Congresso ainda nesta semana. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. Ele está em seu primeiro mandato aqui na Câmara, integrou a comissão que aprovou a reforma da Previdência e é um dos defensores de medidas que ajudem o governo a equilibrar suas contas. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, uma produção da Rádio e da TV Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo à Palavra Aberta. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui para falar do Brasil e, sobretudo, das grandes reformas e, nesse momento pontual, falarmos de uma das reformas mais importantes, que é a reforma administrativa, que vai enxugar o poder público no Brasil. Eu pediria ao senhor que nos explicasse inicialmente quais são os principais pontos da reforma e quem serão os primeiros servidores a serem afetados caso ela seja aprovada de imediato. Assim, a reforma administrativa deverá chegar na Câmara dos Deputados daqui a alguns dias e nós vamos promover a reforma para os servidores da União, mas, consequentemente, certamente os estados e municípios vão homologar essa reforma, porque ela tem que ser feita em todas as esferas, federal, estadual e, sobretudo, municipal. E essa reforma, ela atinge prioritariamente, né, pontualmente, os servidores novos que haverão de adentrar no serviço público. Não mexe com os servidores antigos. Poucas questões mexem com os servidores antigos que já estão. Ou seja, por exemplo, o mecanismo de alocação dos servidores, a redução das carreiras, que certamente nós vamos fazer, porque nós temos, a nível federal, nós temos mais de 300 carreiras. Essas carreiras têm que ser reduzidas na União, no Estado, nos municípios, e nós queremos criar um mecanismo de realocação do servidor, porque tem estabelecimento do poder público que tem telefonista sobrando e está faltando recepcionista. E você não pode colocar uma servidora que é telefonista como recepcionista, porque nós incorremos hoje na questão da disfunção do servidor. Isso é um absurdo, né? Então a realocação é fundamental, porque cria novos desafios para o servidor. Perfeito. E a questão da estabilidade, ela vai ser mexida para os novos servidores. Para os servidores antigos, existe a estabilidade, não vai ser mexido na estabilidade, apesar de que a questão da estabilidade não está escrito em lugar nenhum que você não pode demitir um servidor estável. O problema é o processo de demissão, que não funciona, que não anda, ou seja, o rito, a comissão administrativa, né? Então é preciso regulamentar a lei para que efetivamente você possa avaliar o servidor se ele está produzindo ou não, e aqueles antigos que estão no serviço público, se eles não tiverem uma boa produtividade, eles têm que ser mensurados sim, e eles poderão ser demitidos, exonerados. Isso já existe hoje, só falta uma regulamentação da lei. Agora, para os novos não terá mais estabilidade, somente para as carreiras típicas de Estado, como diplomata, juiz, promotor, auditor fiscal. Não há razão de você criar estabilidade ou concursar para motorista, secretária, telefonista. Então nós vamos criar uma outra modalidade de contratação para o serviço público, para que o serviço público possa ter mais agilidade. Deputado, parece que a proposta ela reduz os salários iniciais de carreira e cria um espaço maior para que se chegue ao final da carreira com avaliação por mérito, como o senhor disse. Como é que vai funcionar essa questão? Exatamente isso. Hoje o servidor público ele entra no serviço público e em poucos anos ele ascende no topo da carreira. Ora, isso não é correto, ele tem que ser mensurado. Esse prazo tem que ser dilatado, não é? Até para que ele tenha mais motivação. E com isso o salário dele também ele vai sendo aumentado ao longo dos anos. Então nós vamos diminuir o número das carreiras e alongar esse período para que ele possa ascender para o topo da carreira. Perfeito.
Porque hoje o servidor já entra na carreira quase com salário máximo, né? E após alguns anos ele já acendeu o topo. E daí? Isso é errado. O serviço público está muito inchado, está muito ruim. Tá? O serviço público hoje, seja estadual, federal, municipal, né? Independente dos partidos que passaram pelo governo, porque todos estiveram no governo, é um serviço público que não é de qualidade, né? Que é muito ruim. Ou seja, o serviço público é oneroso, corrupto e lento. Então nós precisamos dar qualidade, celeridade e valorizar os bons servidores públicos e punir os maus servidores públicos. Deputado, existe a proposta da reforma tributária, ela está tramitando juntamente com a reforma administrativa. São duas propostas importantes e complexas. O senhor acha que dá para aprovar as duas nesse semestre ainda? Assim, com certeza absoluta. Nós vamos tocar de forma concomitante a reforma administrativa que está andando do governo que vai vir para a Câmara, ou melhor dizendo, e a tributária que já está andando na Câmara, agora com a comissão mista com o Senado. Junto com a reforma da Previdência, são as três fundamentais reformas do Brasil. E o Brasil já deu sinais de crescimento da sua economia. Crescemos 1% no ano passado, esse ano vamos chegar a 2,5% e ninguém segura o Brasil. Mas é preciso fazer o dever de casa. E o enxugamento da máquina pública é fundamental. Veja que hoje nós temos 15 mil servidores para fazer a gestão da folha de pagamento dos servidores públicos. Isso é um absurdo. Nós, de 2008 a 2018, o servidor aumentou de aproximadamente 500 mil para 700 mil servidores. Isso é um absurdo, né? Então, a máquina inchou e a qualidade caiu. Então, nós precisamos valorizar o servidor, capacitar, dar condição, investir em novas tecnologias no serviço público e dar condições para que ele possa oferecer um serviço de qualidade à população. Perfeito. A produção está me avisando que o nosso tempo está quase terminando. Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor. A gente sabe que a população do Brasil é uma população pobre, principalmente quando a gente vai para o interior, para cidades menores. E essa população não tem como contratar um plano de saúde, não tem como pagar uma escola particular para os seus filhos. E eles precisam necessariamente do serviço público. Como é que a gente equaciona essa questão de reduzir o tamanho da máquina pública, enxugar os servidores e não deixar essas pessoas, principalmente do interior, desassistidas? Olha, é exatamente isso que nós estamos tentando fazer aqui em Brasília, com esse novo governo, com esse novo Congresso. Fazendo as grandes reformas que o Brasil precisa, enxugando a máquina pública, dando condições da economia voltar a crescer, porque se a economia cresce, tem mais emprego, tem mais receita, e combatendo a corrupção, né, com o presidente Bolsonaro, com as ações do Congresso, e com mais recursos, com o aquecimento da economia, daí sim vamos ter recursos para investir na saúde, na educação, na área social, na agricultura, nas estradas, mas é preciso ter dinheiro. Então é preciso, primeiramente, fazer com que a economia possa voltar a crescer, e isso, graças a Deus, felizmente está acontecendo. Eu acredito no Brasil, o Brasil tem jeito. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos, seja sempre bem-vindo ao Palavra Aberta. Grande abraço, conta comigo. Obrigado pelo espaço. Eu conversei com o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, sobre a proposta de reforma administrativa para o serviço público. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência e até a próxima.